Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Desculpem aí, atrasamos 5 minutos. Interessante, a gente vai falar de transformação digital e quando a gente vai usar a parte tecnológica, nem sempre funciona, ainda que a gente tenha testado. Mas vamos dar início, então, falando sobre esse tema de transformação digital. É bem interessante falar sobre isso, porque acho que se fala muito sobre esse assunto hoje, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas quando a gente conversa com as pessoas dentro das empresas, geralmente o que as pessoas nos falam é: eu não sei bem do que se trata, né? Não consigo entender totalmente a abrangência desse tema, ou ainda algumas pessoas dizem: ok, eu sei o que é, mas nós não temos a menor ideia de como fazer isso dentro da nossa empresa. Então, acho que é bem importante a gente estar falando sobre esse assunto. Nós temos acompanhado esse tema de transformação digital dentro de diversas empresas tradicionais, empresas mais antigas, e que estão se esforçando para pegar carona na transformação digital, e também a gente tem acompanhado esse movimento dentro de startups. E aí a gente acaba observando, e pretendo comentar algumas coisas com vocês, das dificuldades mais comuns relacionadas a isso quando a gente está falando de transformação, mais do que de digital. Acho que também esse é um aspecto bem importante. Eu acho que muitas pessoas entendem a transformação digital mais como um aspecto tecnológico, e verdadeiramente eu estou acreditando que tem mais a ver com uma mudança de mindset do que necessariamente de tecnologia. Obviamente, a tecnologia ela tem sido uma base importante para a transformação digital, mas eu diria que o maior desafio não está na tecnologia, já que a tecnologia é algo que basicamente toda empresa tem como adquirir. Agora, como pensar de uma maneira diferente, acho que esse tem sido o grande desafio. Acho que cabe também um contexto, né? Embora eu possa estar falando de algumas coisas que sejam razoavelmente comuns já para muitas pessoas, mas acho que quando a gente considera esse cenário, o que tem provocado a transformação digital, fica mais fácil a gente entender até os desafios que ela nos impõe. Então, acho que o primeiro aspecto bem importante a gente destacar é o conceito de mundo VUCA, que representa um mundo que está totalmente, ou mais acentuadamente, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, esse mundo ele impõe às empresas uma dinâmica de funcionamento que elas nunca viveram até então. Um outro aspecto que acho também é bastante importante a gente destacar e que eu acho que é a mola propulsora da transformação digital, é o empoderamento do cliente. Então, nunca o cliente teve tanto poder, se a gente considerar dois aspectos. O primeiro, a capacidade de manifestação desse cliente. Até anos atrás, qualquer cliente insatisfeito, ele poderia falar sobre a sua insatisfação para um número restrito de pessoas. E hoje, um cliente insatisfeito e que se manifesta na rede, ele tem um alcance de centenas, milhares de pessoas. Então, isso traz o cliente para uma posição de poder muito acentuada. Fora esse aspecto, o cliente também, pela internet, tem a possibilidade de estar acessando produtos e serviços numa amplitude muito maior do que ele conseguia antes desses recursos. Então, isso também dá para ele uma liberdade de escolha que torna o mercado muito mais competitivo. Então, esses aspectos fazem com que as empresas precisem urgentemente pensar em novas maneiras de satisfazer esse cliente. E aí a ideia da transformação digital que consiga encontrar maneiras de se propor modelos de negócio que satisfaçam mais esse cliente. E também é interessante a gente pensar que existe um tsunami, né, chegando para muitos negócios, como já chegou para o hotel, já chegou para o táxi, mas que possivelmente esse tsunami chegará para todos os tipos de negócio, dos mais tradicionais aos mais atuais. E esse tsunami ele exige das empresas uma agilidade, uma capacidade de inovação que é realmente muito superior ao que vinha sido solicitado tempos atrás.
Eu acho que a gente tem alguns desafios que a gente precisa considerar prioritariamente quando a gente está falando dessa transformação dentro das empresas, essa transformação de mindset. E o primeiro deles é, de verdade, entender a necessidade do cliente. Eu estou falando de verdade, acho até engraçado falar isso, porque o marketing ele surgiu já tem quase 70 anos, ou um pouco mais de 70 anos, e ele surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, justamente pela percepção das empresas nos Estados Unidos de que elas precisavam gerar uma maior compreensão desse cliente para que esse cliente, então, pudesse realmente se interessar pelas empresas. Agora, embora a gente tenha 70 anos passando por isso, acho que qualquer um de nós, quando pensa sobre as suas experiências de compra no dia a dia, nessa semana, na semana passada, vocês certamente vão lembrar de alguma situação em que vocês ficaram insatisfeitos. Então, por mais que se fale que o cliente deveria estar em primeiro lugar há muito tempo, as empresas demonstram uma dificuldade muito grande de terem empatia, de se colocar no lugar desse cliente e, de fato, entender a expectativa desse cliente. E aí, uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente considerar é que eu não estou me referindo só ao nível de satisfação final do cliente em uma experiência de compra. Eu estou falando de toda a experiência de compra. Ou seja, como é que esse cliente, durante toda a experiência, ele pode ter momentos em que ele, por mais que fique satisfeito no final, ele, em alguns momentos, ele não foi atendido da forma como ele desejava, ou na velocidade que ele desejava. Então, as empresas elas estão muito mais atentas a identificar esses pontos de atrito na experiência do cliente e aí focar na resolução disso para ganhar competitividade. E isso tem sido uma grande dificuldade em função das empresas não estarem tão habituadas, ou nem todas as empresas estarem tão habituadas a, de fato, entender a expectativa e se colocar de uma maneira empática no lugar do cliente. Outra questão que eu acho que é bastante importante a gente considerar é que, por mais que as empresas possam achar essas inovações, achar essas novas soluções para satisfazer o cliente, isso precisa acontecer em uma velocidade que precisa ser muito maior do que vinha acontecendo anteriormente. E aí, o que acontece? As empresas também têm se batido bastante em função dessa capacidade de conseguir gerar soluções de uma maneira muito rápida, e por isso aparecem as novas metodologias, né, ágeis para tentar se solucionar isso. E acho que a ideia principal, a ideia central dessas metodologias, embora elas tragam vários ganhos, uma delas é seguramente a questão da prototipagem, ou seja, de se criar protótipos nas quais você possa testar rapidamente uma ideia e construir os novos produtos e serviços de uma maneira mais próxima do cliente, o cliente participando dessa construção. Eu achei importante destacar isso, porque dentro das confusões mais comuns, das dúvidas mais comuns que se fala dentro das empresas hoje, está relacionada à questão de como é que a gente lida com o erro, né? Se fala muito de ter um ambiente mais permissivo para o erro dentro das empresas, e acho que isso é um ponto bem confuso para as empresas, porque elas sabem que aquelas empresas que chegaram a desenvolver uma reputação maior no mercado, justamente chegaram a isso por serem empresas mais confiáveis. Ou seja, como é que agora a gente lida com isso, de ter que lidar com um ambiente mais permissivo ao erro, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente mantém a nossa reputação? Então, acho importante a gente destacar que você só pode ter um ambiente que lide melhor com o erro quando você efetivamente está trabalhando com a ideia de protótipo. A ideia não é que a empresa erre com os produtos que ela já tem consagrados no mercado. A ideia é que a empresa possa errar nos seus protótipos e tendo o cliente ciência de que ele está consumindo um protótipo. Então, aí você consegue manter
sem macular a reputação da empresa. Se você coloca um ambiente que permite o erro, mas você não está colocando essa variável de trabalhar com o protótipo, a empresa, de fato, vai estar em sérios riscos, colocando a sua imagem à deriva no mercado. Então, essas duas questões precisam ser bastante consideradas aí quando a gente fala de transformação digital. Acho que talvez o desafio maior que a gente observa nas empresas tradicionais que pretendem fazer a transformação digital está relacionado principalmente com o modelo hierárquico que foi criado e que funcionou nas últimas décadas muito bem. Então, as empresas, elas funcionam de uma maneira hierárquica. Esse modelo dava conta das demandas que o mercado tinha até então, mas hoje esses modelos mais hierarquizados, eles demonstram uma fragilidade grande do ponto de vista que o input do cliente, as percepções do cliente, a percepção da insatisfação ou das expectativas do cliente, geralmente chegam pelas pessoas que estão nas pontas nas empresas, em contato com os clientes. E quando essas pessoas levam essa insatisfação até a diretoria, essa insatisfação é conduzida pela hierarquia da empresa, então ela vai passando por diversos níveis, né? Provavelmente esse atendente, esse comprador, ele vai comentar com o seu coordenador, que vai comentar aquela insatisfação ou aquela expectativa para o seu gerente, que vai comentar para o diretor. Bom, até aí já levou um tempo e provavelmente já chega na diretoria de uma maneira distorcida, pelos problemas de comunicação que o ser humano enfrenta. E aí essa diretoria fica sobrecarregada de problemas para resolver e também acaba, muitas vezes, quando delibera sobre aquela expectativa ou aquele problema, essa decisão, além de ser tomada muitas vezes tardiamente, ela, quando chega na ponta, ela também chega distorcida, porque ela, mais uma vez, vai passar por todos os níveis hierárquicos da empresa, e aí existe um grande risco de, mais uma vez, termos um problema de comunicação, e exatamente o que foi discutido na diretoria, ela acaba não chegando necessariamente integralmente na ponta. Então, esse é um problema muito grave dentro das empresas mais tradicionais e que tentam ganhar agilidade, tentam criar um ambiente de inovação que seja realmente mais eficaz. E aí, é claro, né, esses aspectos que a gente está levantando, eles têm muito mais a ver com cultura da empresa do que necessariamente, como eu já tinha falado no início, com tecnologia. Então, o grande entrave para as empresas conseguirem fazer a transformação digital tem sido a cultura. E esse é um aspecto que, espantosamente, ele merece pouca atenção para a maioria das diretorias das empresas. Então, as diretorias das empresas, via de regra, se desenvolveram bastante para lidar com questões bem importantes, como margem de retorno, EBITDA, mas a questão da cultura, ela realmente acaba, para a maioria das diretorias, não fazendo parte da agenda cotidiana da empresa. Então, essas diretorias hoje estão sendo forçadas a olhar para esse aspecto mais subjetivo e realmente pensar que aspectos da cultura da empresa fazem parte de um DNA que talvez seja vencedor, precisa ser mantido, mas quais são os aspectos desta cultura que precisam mudar para que a empresa continue com sustentabilidade, continue com competitividade. E aí, então, esse também é um desafio bastante importante e que talvez tenha sido o maior entrave na transformação digital de grandes empresas. Bom, eu dei uma resumida, né, em aspectos que, pela minha vivência dentro dessas empresas que estão promovendo a transformação digital, têm sido os maiores desafios. Acho que seria bacana que eu não me estendesse muito e que a gente pudesse estar com a participação das pessoas. Estou vendo que algumas pessoas estão manifestando perguntas, então eu acho que vai ficar mais interessante se eu me dedicar agora a responder a essas perguntas, ok? Então, vamos lá. Primeira questão
que chegou aqui, é uma pergunta sobre a dificuldade dos líderes, da mudança do papel dos líderes para a transformação digital. Olha, eu colocaria para vocês que talvez o problema não é nos líderes, não apenas dos líderes, mas na forma como a liderança é concebida dentro das empresas. Tanto pelos líderes como pelas pessoas que não ocupam papel de gestão dentro da empresa. Isso seguramente precisa mudar. Por quê? Porque pelo desenvolvimento do modelo tradicional de gestão dentro das empresas, se criou uma reputação de que o gestor é aquela pessoa que provê a organização de soluções. E eu tenho trabalhado com gestores nas últimas décadas, e é muito interessante como eles realmente incorporam esse papel e como eles acreditam que todas as soluções precisam partir deles. E aí, o que acontece? Qual é o problema disso? O problema disso é que, à medida em que os gestores centralizam as decisões de como resolver problemas, de como atender mais claramente a expectativa do cliente, acaba gerando um efeito colateral de inibir a iniciativa e a inovação, o pensamento criativo, ou mesmo o comportamento mais empreendedor de todos os demais colaboradores. Então, por isso eu coloco que esse não é um problema apenas dos líderes, mas sim dos colaboradores das empresas que precisam também assumir um papel de protagonismo e consigam fazer com que as suas percepções, a sua capacidade de influência para a mudança da empresa, ela seja mais significativa. Então, mais do que nunca, a gente necessita colaboradores que tenham um perfil mais empreendedor e que dependam menos das suas lideranças para que a empresa consiga ter essa agilidade e consiga inovar. Acho que esse é um jogo que tem que ser combinado dos dois lados. Insisto que isso não é uma mudança de mindset só dos líderes. Isso precisa ser esclarecido, essa nova expectativa precisa ser esclarecida e cobrada de todos os colaboradores da empresa. Também está chegando na verdade, tem duas perguntas aqui falando sobre diversidade. Por que o assunto diversidade tem sido tão importante hoje? Por que se relaciona a diversidade com a questão da transformação digital? Uma pergunta bem oportuna, porque seguramente todas as pessoas estão ouvindo e vendo um movimento muito forte sobre diversidade em todos os meios de comunicação, mas eu acho que nem todo mundo consegue conectar isso para o ambiente organizacional relacionado à transformação digital. Bom, se estamos falando que estamos num mundo VUCA, ou seja, um mundo que é mais complexo, ele exige também respostas inovadoras e complexas. E essas respostas inovadoras ou mais complexas, elas só aparecem quando se considera pontos de vista muito diferentes em relação ao problema. Então, se nós continuarmos com organizações que centralizam pessoas muito parecidas, essas pessoas tendem, obviamente, a ter modelos mentais muito parecidos. E isso diminui a probabilidade da organização de achar essas soluções que sejam soluções mais inovadoras. Então, por isso, as empresas, além do aspecto de justiça, de ética, né, de estar realmente se valorizando todos os tipos de pessoas, de diversidade de pensamento, de raças, de credos dentro das empresas, existe uma preocupação relacionada à sustentabilidade do negócio, que é de trazer para dentro da empresa pessoas que, de fato, consigam ajudar essa empresa a entender melhor a diversidade do mercado e a pensar em soluções que sejam inéditas para essas diversidades. E aí eu acho que um aspecto bem importante a ser destacado é que empresas que têm políticas de trazer a diversidade para dentro da empresa, ou estimular a diversidade dentro da empresa, elas algumas vezes se esbarram em um problema que é o da inclusão. O que eu quero dizer com isso?
não basta simplesmente você trazer o diverso para dentro da empresa. Você precisa preparar a empresa, e daí, mais uma vez, eu volto ao aspecto da cultura, para que essa cultura seja uma cultura inclusiva, que as pessoas aprendam não só a aceitar esse diferente, mas a considerar esse diferente. Parar de considerar o pensamento, a forma de agir de maneira diversa. E isso não é uma coisa tão fácil para o ser humano, não é tão natural assim para o ser humano. Então, esse é um aspecto bem importante para a gente estar considerando aí de mudança cultural. Não adianta você estimular a diversidade se quando você leva a diversidade para dentro da empresa, toda a cultura se esforça para fazer toda essa diversidade ela simplesmente entrar dentro do esquema, né? Ou as pessoas se adaptam à cultura ou elas são expulsas da empresa com o passar do tempo. Acho que todo mundo conhece alguma situação ou já viveu essa situação de entrar numa empresa e perceber toda a tensão que existe dentro da empresa, a pressão para que você se enquadre nos modelos mentais da empresa. Aí realmente não se tem muito ganho, não teria ganho nenhum em estar promovendo essa diversidade. Tem mais uma pergunta aqui que fala sobre o desgaste que tem sido a transformação digital para as pessoas. O estresse que ela tem imposto para as pessoas, né? E é claro, né? Acho que a gente vive num mundo de muita insegurança pela própria volatilidade, pela velocidade que ele muda, pela ambiguidade. Então, mesmo os especialistas, eles não sabem mais dar todas as respostas, porque os problemas são problemas que têm um nível de complexidade que nunca tinham sido vistos, e isso, obviamente, gera no ser humano um desgaste muito grande. E aí, um dos aspectos também bastante importante a ser trabalhado dentro das organizações é o aspecto da resiliência. O que seria essa resiliência? Já que eu estou em um mundo que está muito mais veloz, em uma mudança permanente, e eu não consigo parar isso, eu preciso estar blindado de uma maneira em que toda essa revolução externa não afete o meu interior. E aí, a boa notícia é que pessoas resilientes, mais resilientes, elas foram muito estudadas já, e a gente sabe quais são os esquemas, como é que elas funcionam para que elas tenham essa resiliência, para que elas sejam menos impactadas por todo esse entorno. Então, é bacana a gente saber que esses aspectos de diversidade podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa, se a gente praticar esses esquemas que essas pessoas naturalmente mais resilientes utilizam. Então, o aspecto da resiliência é bastante significativo. Tem um outro aspecto também relacionado à resiliência importante, que tem a ver com um outro tema que eu falei agora há pouco, que é como se lida com o erro. Então, a gente sabe que para um ambiente ser mais inovador, se as pessoas temerem o erro, elas possivelmente ficarão nas respostas já conhecidas, no tradicional. Então, a gente precisa estimular um ambiente em que as pessoas se sintam mais confortáveis em estarem errando. Mais uma vez, dentro de uma curva de aprendizagem, dentro de uma prototipação, né, de uma maneira que não exponha a empresa para o cliente. Agora, mesmo dentro dessas condições, essas pessoas só conseguirão errar, e os seus gestores também só conseguirão lidar melhor com esse erro se eles forem mais resilientes, se eles, né, perceberem que esse erro não provoca um nível de estresse, de cobrança, que acaba inibindo essa iniciativa. Então, acho que esse aspecto é bastante importante aí de ser trabalhado, da resiliência. Tenho mais uma pergunta aqui que fala sobre o cliente, como esse cliente participar, né, da construção dessas novas soluções. Então, acho que esse é um aspecto que vale a pena realmente ser destacado. Por quê? É muito comum eu perceber dentro de algumas empresas que os produtos e serviços ainda são concebidos dentro de salas de reuniões. Ou seja, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de aplicar o design thinking e entender de fato quais são as dores dos clientes.
Então, as empresas têm usado de estratégias para fazer com que elas tenham mais contato com esse cliente e ele possa estar contribuindo na construção dessas soluções. E isso tem acontecido não só para o cliente externo, para o cliente final, mas também tenho percebido movimentos de algumas áreas dentro das empresas que se preocupam de uma maneira diferente com o seu cliente interno. Então, envolvendo esse cliente interno também na busca de soluções naqueles pontos de atrito em que eles não conseguem sozinhos ou tradicionalmente resolver. Acho que uma coisa curiosa sobre isso, que isso também exige da gente pensar experiências que estão muito bem estabelecidas e que na nossa cabeça ela só pode acontecer dessa maneira. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir pensar que mesmo aqueles serviços que são prestados há muitos anos de uma única maneira, seguramente existe uma maneira mais inteligente, mais rápida, que vai conseguir satisfazer o cliente. Agora, como é que a gente faz para poder identificar que esse modelo que já está concebido, ele talvez não seja o melhor, ou exista uma maneira ainda melhor? Acho que é muito mais fácil você fazer isso quando você está observando esse cliente, observando a experiência de compra, quais são os momentos em que ele demonstra que ele está satisfeito, ou quais são os momentos em que existe algum ponto de atrito e que poderia ter sido trabalhado. Agora, isso vai acontecer mais fluidamente dentro de uma organização que incorpora o foco no cliente como um dos principais atributos dessa cultura. Bom, gente, eu acho que seria isso que a gente, assim como mensagem principal que a gente queria passar para vocês. Eu queria deixar o meu contato, o contato da Duomo Educação, para que a gente estenda essa discussão para outras situações ou para depois dessa transmissão ao vivo. Então, a gente vai ficar bastante feliz em poder estar retransmitindo, trocando ideias aí com vocês de outras perguntas que vocês, porventura, tenham em relação a esse tema. O meu e-mail é o martinelli@duomo.com.br. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Até mais.